ler a palavra de Deus. Tiago 1:19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para irar-se, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Eu fico impressionada como um negócio escrito há tanto tempo pode ser tão atual, né? Porque essa é a palavra do nosso Deus, né? O livro inteiro de Tiago, quando você vai ler, e ele é bem curto, se você nunca leu um livro completo da Bíblia, eu te oriento fortemente a ler Tiago, porque assim, ó, uma página muito pequena, 2, 3, 4, gente, 5 paginazinhas, 6 no máximo. Se você quer dizer que você leu um livro esse ano, se você não leu nenhum ainda, lê pelo menos o livro de Tiago, porque é um livro curto, daria para a gente ficar falando dele aqui inteiro, e ele traz assim ensinamentos e coisas muito atuais, muito do nosso cotidiano, que refletem muito as nossas batalhas, as coisas que a gente vivencia e tal, né? Então, ele fala como atravessar as provações, como ganhar sabedoria, como que as coisas elas passam depressa. E essa daqui é uma exortaçãozinha básica, né? Porque ela começa já falando sobre a nossa necessidade de ouvir mais do que falar, o que só esse parágrafo aqui já é o suficiente para a gente refletir, né? A gente acaba ficando muito armado e muito reativo às coisas que nos falam, e se a gente conseguir, né, chegar nesse lugar de paz, tranquilidade e conseguir, vamos dizer assim, estar em paz mesmo, estar coeso com a gente mesmo e conseguir ouvir sem a gente se irar, sem a gente sair, né, levanta das tamancas, simplesmente conseguir ouvir já é um grande aprendizado, né? Porque o nosso natural é já sair se defendendo, é já sair contestando, é já sair batendo boca, mas Tiago nos orienta a estar sempre pronto a ouvir, mas tardio para falar e lentamente para se irar. Porque se a gente consegue ouvir mais e falar mais lentamente, a gente tem tempo de pensar naquilo que a gente quer falar, né? Ao passo que se a gente se irar devagar, né, a gente não tem rompantes, né, furores de raiva, de explosões e tudo. Então, só esse parágrafo aqui já dá pano para manga aí para a gente se autoanalisar e entender se a gente está sendo muito reativo, se a gente está conseguindo ouvir as pessoas com atenção, se a gente está sendo bons ouvintes. Se a pessoa vem falar com a gente já está pensando em um monte de coisa, já está pensando na resposta, ou já está até pensando em outra coisa no celular. O mundo, principalmente, que a gente está hoje, né, de tanta informação, de tanta coisa acontecendo, de tanta distração, a gente está cada vez piores ouvintes, né? Nós estamos piores ouvintes, porque a gente quer ouvir os negócios em 1.5, em 2.0, a gente não escuta nada, a gente não absorve as coisas. Então, eu te oriento, né, a você e sempre a mim mesmo, porque a palavra ela sempre corta em quem está lendo, em quem está ministrando, primeiro, né, e depois nos demais, para que a gente consiga
chegar nesse lugar mesmo de audição, né? De verdadeiros ouvintes, né? E principalmente porque a ira do ser humano, ela não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então, se você tem sido essa pessoa que busca muito fazer justiça com as próprias mãos, se você acha que a sua justiça vai ser melhor, ou se a justiça de Deus ela é lenta, e você é essa pessoa muito justiceira mesmo, que quer ficar fazendo as coisas com as próprias mãos, take it easy, my brother. Tipo, pensa bem sobre isso, porque ao que me parece, isso é um indicador, assim, a respeito de como anda a nossa tranquilidade em Deus e a nossa confiança em Deus. Porque se cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, né, segundo a sua própria justiça, e se nós entendemos que no mundo nós vamos ter aflições, vão acontecer coisas boas e ruins, e a gente está sujeito a todas elas, e quando a gente vai no exemplo de Jesus, a gente não vê Jesus retribuindo na mesma moeda, né? Em muitas situações ele se retirava, em muitas situações ele trazia uma fala retórica, né? Ou ele meio que jogava para a pessoa ali, para ela falar, ele sempre fazia perguntas quando ele era perguntado, então a gente vê uma sagacidade, uma inteligência de Jesus muito grande, mas a gente não vê nem o próprio Jesus querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então, quem está muito irado e se sentindo muito injustiçado e quer lá tomar a frente, resolver, historicamente, pelo que eu vejo e observo, essa pessoa acaba se enrolando cada vez mais. Então, nós, enquanto cristãos, nós ganhamos, se não todas as nossas batalhas, em oração, em jejum, em oração, em entendimento, em busca, reflexão, e não indo querendo pagar com a mesma moeda. Então, Tiago também nos traz isso. No segundo parágrafo, a gente já tem mais um ensinamento fenomenal. E ele continua, né, falando para a gente se livrar de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade e receber humildemente a palavra, a qual é poderosa para salvar a nossa vida. Eu lembro de mim mesma, quando me converti, antes de me converter, que eu tinha uma extrema dificuldade de ouvir a palavra de Deus, porque ela me incomodava, né, de uma forma muito feroz, assim, porque simplesmente se a gente observa que a nossa vida ela não está, né, contemplando, vamos dizer, os valores morais e aquilo que, né, Deus nos direciona, a gente fica incomodado de ouvir certas verdades. Tem uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é, mas que fala assim: quando eu li a Bíblia, eu encontrei vários defeitos, todos eles estavam em mim. Então, isso também, novamente, é um termômetro aí para a gente analisar como que a gente tem recebido a palavra de Deus, se a gente está cheio de discursinho e coisinha para bater de volta, ou se a gente está ouvindo a palavra com humildade, esperando que essa palavra, essa semente entre nós, né, e nos corte, nos amadureça, nos direcione. E aqui uma parte maravilhosa, né, da gente não, que é o 22, que fala para a gente praticar a palavra e não simplesmente a gente ouvir, porque iludindo a vós mesmos. Quantas vezes, né, e quantas pessoas, enfim, a gente mesmo vai ali no culto achando que só o fato da gente estar ali, da gente marcou aquele check que a gente foi no culto, que a gente fez alguma coisa e que a gente está sendo edificado. Quando o que vai dizer, né, o que vai nos apontar, vamos dizer assim, para aquilo que está acontecendo realmente é aquilo que a gente pratica, né? Inclusive, esse é o mal do nosso século, né? Esse excesso de conhecimento, de coisas, de cursos, de eventos e de várias coisas falando, mas quando chega na hora de praticar, tanto isso na vida secular, ou na vida ministerial, ou na vida espiritual, a gente não põe em prática. E aqui ele dá um exemplo que eu acho muito interessante, que essa pessoa que ela só ouve e não pratica é como um homem que olha o próprio rosto no espelho, se vê, se admira, né? Mas depois esquece de como é a sua própria aparência, porque a palavra de Deus ela também nos dá identidade, ela revela a nossa identidade verdadeira, que muitas vezes por conta do mundo caído, da nossa natureza caída, a gente nem consegue se enxergar de verdade. A gente vê
outras coisas, máscaras de ego, de orgulho, de vaidade, e não consegue enxergar quem nós realmente somos. E a palavra, ela nos traz esse senso de identidade. E aí, beleza, né? Ele continua falando que quem observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, ou seja, permanece, continua, é resiliente na palavra e não é um ouvinte negligente, mas é uma pessoa que pratica a palavra e é zeloso com a palavra, será muito feliz em tudo que empreender. Olha que maravilhoso, e uma promessa para nós que praticamos a palavra e somos zelosos com a palavra, nós temos uma promessa de que seremos muito felizes em tudo que empreendermos. E isso a gente tem que se apegar a essas promessas, porque elas são verdadeiras e elas são disponíveis a nós, né? Nós temos aí milhares de promessas na Bíblia, promessas específicas, né, para um povo, para uma geração, e promessas gerais. E aqui tem uma dessas, porque ela se aplica a todos aqueles que realizarem e praticarem isso que está sendo dito. Enfim, e aqui também uma outra exortação muito linda aí para a gente. Alguém que se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Então, assim, essa palavra de Tiago, ela vem arrancar todas as possíveis máscaras, todos os possíveis enganos aí para nós e nos colocar na direção daquilo que é genuíno e é verdadeiro. Então, se a gente está falando demais, se a gente não está sendo zeloso também com a nossa língua, se a gente não está refreando a nossa língua e a gente fica aí, né, falando maldades e sendo maledicentes e sendo maliciosos e sendo fofoqueiros e, enfim, levantando falsos testemunhos e fazendo tudo que é errado aqui em relação a nós, né, aquilo que a gente fala, que sai da nossa boca, a nossa espiritualidade não tem valor real algum. E, por fim, a verdadeira religião que Deus nos deu, que é considerada sincera e sem mácula, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, vamos aqui para o âmbito das obras, né? Daquilo que a gente faz com tudo isso que a gente recebe, né? Porque que cristãos somos nós, né? Se vemos alguém em dificuldade, se vemos alguém que está precisando, se temos aí pessoas, né, órfãos, viúvas, enfim, e outras pessoas do nosso próprio convívio, às vezes, que estão precisando e a gente não consegue, né, exercer o bem e auxiliar, e que seja dar uma palavra para essas pessoas. Então, é isso, essa palavra de Tiago, ela é muita coisa para pouco parágrafo. Espero que ela tenha te auxiliado assim como me auxiliou, e até a próxima.